Pessoal, vamos lá então. Bom dia de novo, bom dia novamente. Nós vamos começar de onde já havíamos parado, né? Página 9. Nós havíamos parado na atividade aí, tá? E a atividade, ela perguntava assim, ó. Quais são os níveis tróficos ocupados pelo gambá, pela galinha, pelo sapo e pela planta? Daí eu vou fazer aqui no meu quadrinho aqui, tá? Daí vocês vão, só conferem aí com a resposta de vocês, se está batendo ou não, se ficou diferente. Qualquer coisa vocês podem perguntar, podem falar, tá? Então eu vou colocar aqui. Então, primeiro lá que ele pergunta é pelo gambá. Então, gambá. Então nós tínhamos o seguinte: é, consumidor primário, tá? Então, ó, primário, primário. Quando ele se alimenta de frutos, tá? Ingere, ingere frutos. Depois, é, daí a pergunta ainda fala sobre a questão dos níveis, né? Então, nível primário, agora nível trófico, terceiro nível trófico, ó. Eu vou colocar só a sigla, tá? Terceiro, caso meu. Então, terceiro, vou colocar só TN. Terceiro nível trófico. É... Como consumidor secundário. Só lembrando que esse primário aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Eu comi um pedaço da resposta aqui, calma aí. Vamos lá. Vou colocar os níveis, que é o que eu... Então, ó. Segundo nível trófico, né? Segundo nível trófico, quando ingere frutos, quando o gambá ele come frutos, ele está no segundo nível trófico, tá? E é como um consumidor primário quando ele ingere os frutos, tá bom? É, terceiro nível trófico, terceiro nível trófico, terceiro nível trófico, é, quando ele se alimenta de aves e galinhas. Então, quando ele se alimenta de aves e galinha, é o terceiro nível trófico, tá? Então, segundo nível trófico, quando ele ingere os frutos, e terceiro nível trófico, quando ele se alimenta de aves e galinhas. Então, são dois momentos aí o gambá, tá? Então, segundo nível trófico, quando ele se alimenta dos frutos, e terceiro nível trófico, quando ele se alimenta das aves e das galinhas, tá? Continuando lá. A galinha. A galinha. Ela tem o segundo nível trófico quando o, ela, como um consumidor primário, né? Ela come as sementes. Come sementes. Quando a galinha come sementes, né? Segundo nível trófico. E ainda terceiro nível trófico,
Terceiro nível trófico. Quando ela é um consumidor secundário, né? E come uma espécie de inseto. Come os insetos em si, tá? Inseto. Quando ela come os insetos. Então, terceiro nível trófico, tá? E agora, ainda na galinha, nós temos ainda um quarto nível trófico, que é quando ela come especificamente as aranhas, tá? Então, quando a galinha ela come as aranhas, nós temos o quarto nível trófico, tá? Então, a galinha ela passa por esses três estágios aí. O sapo, eu tenho o seguinte ponto. O sapo, o segundo nível trófico dele, quando ele come abelhas, e o terceiro nível trófico é quando o sapo come as aranhas. Tá? O sapo, então, segundo nível trófico, come abelhas, e no terceiro nível trófico, ele come aranhas. Beleza? E, por fim, ainda eu tenho a planta, tá? Por fim, ainda nós temos a planta. A planta, ela passa pelo primeiro nível trófico, tá? Primeiro nível trófico e permanece nele, porque ela faz o quê? Ela produz o seu próprio alimento, né? Diferente de todos esses seres que a gente comentou até agora. Por quê? A planta, ela realiza, olha lá, ó, realiza o quê? A fotossíntese. A fotossíntese, tá? E produz sua matéria orgânica. Sua matéria orgânica. Então, a planta, diferentemente de todas as espécimes que nós vimos, ela produz a sua própria matéria orgânica e trata-se, né, do primeiro nível trófico por isso, tá? Até porque, até porque ela consegue, né, diante disso, fazer o seu próprio alimento, diferente de todos os demais, tá? Beleza, pessoal? Então bora lá. A gente vai continuar aí na página 9 ainda, tá? Qualquer coisa vocês mandam aí no chat ou mandam no chat mesmo ou pode abrir o microfone aí e falar, tá bom? Está baixo o volume, Luiz? E som? E aí, melhorou? Agora já tá melhor já. Ah, tá. Não, se tiver É muito porque quando baixo. eu acho Ah, que é porque quando eu tava baixando para escrever, saiu um pouco do microfone. tá, verdade, sai pouco, né? Vou tentar baixar mais. É na hora que eu sair de fora do microfone. Tá certo, beleza. Vou me atentar a isso aí. Obrigado. Vamos lá, então. Pirâmides ecológicas, pessoal. Página 9 aí. Pirâmides ecológicas, tá? Então,
São representações gráficas dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Os decompositores não são incluídos na pirâmide por se alimentarem dos restos de todos os níveis. Então, aqueles seres que se alimentam, né, dos outros seres através da decomposição, tá? Eles não entram nas nossas representações de cadeia em si, tá? Isso até é um assunto que vocês devem ter visto no segundo ano, né? No segundo ano, não, na verdade, isso que vocês veem há muito tempo, mas agora a gente está, como falei, estamos, né, formatando alguns conceitos que já foram vistos, trazendo algum detalhe novo. O reino, né, das bactérias, né, principalmente desses micro-organismos que fazem a decomposição e se alimentam disso, até por muito tempo, por alguns cientistas, não foram considerados nem uma espécime mesmo de reino, né? Que era a espécie na época ainda dos reinos, né, dos profitas e algumas bactérias em si, por fazer parte dessa classe aí, que se alimentam de todo o resto, né, dos outros animais, digamos assim, né? Através dessa decomposição, tá? Bora lá. Pirâmide de números. Ah, não, falta só um parágrafo, eu não li ali. Na transferência de matéria e energia de um nível ao outro, ocorre grandes perdas e apenas uma fração de energia ou matéria chega aos últimos níveis. Existem 3 tipos de pirâmides, tá? Então, nós temos a pirâmide de número, a pirâmide da biomassa e a pirâmide da energia. Vamos ver uma a uma aí, tá bom? Então, pirâmides de números. A pirâmide de números indica a quantidade de organismos existente em cada nível trófico de uma cadeia alimentar. Existem 2 formas de representá-la: de maneira direta ou de maneira invertida, tá? Então, a pirâmide de números ela vai trazer a quantidade de organismos, né, existente em cada nível trófico, né, dessa cadeia alimentar. Então, a maneira direta ocorre quando alguns herbívoros alimentados por grande número de produtores servem de alimento a um pequeno número de consumidores. Exemplo: o grande número de plantas que se alimenta de algumas formigas que servirão de alimento para um tamanduá. Então, ó, ele traz um exemplo. A direta, então, ela corre dessa forma: quando alguns herbívoros, eles se alimentam, né, pessoal, de um grande número de produtores, tá? Que vai servir de alimento para, né, outros, né, outros consumidores, né? E o exemplo que ele traz aqui é esse número de plantas que alimentam, né, alimenta algumas formigas que servirão de alimento para o tamanduá. Então, as formigas se alimentam das plantas, consequentemente, o tamanduá se alimenta das formigas, tá? Uma sequência. Então, o alimento das formigas são as plantas, tamanduá se alimenta, né, das formigas. A invertida é quando um grande número de consumidores alimentam-se de um pequeno número de produtores. Exemplo: uma árvore sustenta dezenas de cupins que mantêm milhares de protozoários. Então, olha a diferença, né? Para direta e para invertida. Na direta, é um grande número de produtores que servem, ó, de alimento a um pequeno número de grupo de consumidores. Já na invertida, é quando um grande número de consumidores alimenta-se de um pequeno número de produtores. Daí ele dá o exemplo, né? Uma árvore que ela sustenta dezenas de cupins, tá? Uma árvore que se alimenta, que
dá alimento a algumas dezenas de cupins, né? Vamos quantificar isso aí mesmo. Supomos que nós temos ali uma média de 100 cupins numa árvore, por exemplo. Esses 100 cupins, eles vão alimentar milhares do quê? De protozoários. Tá? Então, ela se expande na invertida, tá? E na direta, são várias formigas que vão alimentar um tamanduá. Entenderam? Né? Bem simples esse conceito, tá? Então, na direta, por várias formiguinhas, né? 100 formigas na direta, vai alimentar um só tamanduá em um dia, tá? 100 formigas vai alimentar um tamanduá. E na invertida, 100 cupins vão alimentar ali milhões ou milhares de protozoários, tá? Há uma inversão. Então, essa é a pirâmide de números. Aí, logo abaixo tem uma imagem, né, que representa isso aí, a imagem A e na imagem B. Na A, a gente vê a forma direta de representar. Então, nós temos as plantas, que são várias, as formiguinhas, que vão diminuindo, daí um tamanduá, que come as formigas, e lá no topo nós temos a onça pintada, né, que se alimenta, por sua vez, do tamanduá. E na figura B, nós temos uma árvore, tá? Centenas de cupim e milhares de protozoários. Por isso que direta e invertida. Tranquilo, né? Bem simples aí o conceito. Então, pirâmide direta A, pirâmide indireta B, tá bom? Ainda lá, eu tenho pirâmide de energia. Manu, você tá por aí? Você não quer ler pra gente, não? Nem ouvi sua voz hoje. Lê então. Ah, peraí, deixa eu virar a página. Então, página A 10. pirâmide Pode ler. A pirâmide de energia representa o fluxo de energia transferida de um nível trófico para outro. Somente em torno de 10% da energia são passados de um nível trófico para o seguinte, porque uma parcela é utilizada ou armazenada e grande parte se dissipa na forma de calor ou restos alimentares. Assim, a pirâmide de energia mostra o total de energia presente em todos os níveis. Cerca de 90% é perdido em cada nível. A pirâmide de energia nunca será invertida, pois o fluxo de energia sempre diminui na passagem para o nível trófico seguinte. Olha aí que legal. Então, a pirâmide de energia, ela fala diretamente, pessoal, diretamente sobre a questão de... A pirâmide de energia fala justamente, diretamente, sobre a energia como um todo, tá? Então, ela fala sobre a energia que é passada de um nível trófico para o seguinte. Uma curiosidade que a apostila ela coloca aí é que ela nunca vai ser invertida, ou seja, ela nunca vai aumentar, né, o seu leque, ela sempre vai diminuir e não o contrário, tá? Então, ela sempre será, né, de maneira direta, tá? A pirâmide de energia, né, abordando as pirâmides de números, ela sempre será direta, tá? Será sempre uma pirâmide direta, tá? Ela não será uma pirâmide, né, indireta, beleza? Ou invertida, melhor dizendo. Ali nós temos um exemplo aqui, ó, né? Na imagem ali do lado. Nós temos os consumidores terciários, né? A terceira ordem, consumidores secundários, primários e os produtores. Daí nós temos em cinza a energia que está disponível e em amarelinho nós temos a energia que está dissipada, tá? Então notem que eu tenho a dissipação, né? E aquela energia para mim que ainda está
disponível. O texto ainda ele fala que cerca de 90% é perdido em cada nível, ou seja, apenas 10% desse fluxo de um nível para o outro é reaproveitado. Porque há uma perda muito grande, né, pessoal? Porque trata-se do quê? Da caça, tá? Trata-se da caça. Animais, um que caça, outro que faz, né, um esforço mesmo para que eles possam se alimentar, né? E a gente tem os níveis, né? Isso nós sabemos que na natureza isso é constante, isso é dia a dia, né? Diante dessa pirâmide mesmo. Então, um animal se alimenta do outro, é a lei, né, da natureza, tá? Pirâmide de biomassa. Ó, a pirâmide de biomassa representa o peso total, a biomassa em peso seco dos organismos em cada nível trófico. Ela também pode ser representada de forma direta ou invertida. Direta indica grande biomassa de produtores servindo de alimento a uma biomassa de consumidores, a qual é utilizada por uma baixa biomassa de carnívoros. É comum em ecossistemas terrestres, como na floresta amazônica, né? E nós temos a invertida, que representa a biomassa de pequenos produtores consumida pela grande biomassa de consumidores primários. Então, só de novo a comparação, ó, na direta, quando a gente fala da pirâmide da biomassa, tá? São produtores que servem de alimento a uma grande massa de consumidores, tá? E na invertida representa a biomassa de pequenos produtores rapidamente consumida pela grande biomassa de consumidores primários. Ocorre em ecossistemas aquáticos, né, onde o fitoplâncton pode ser rapidamente consumido pelo zooplâncton, por exemplo, tá? Então, ó, nós temos aí na primeira imagem, tá, uma coruja que se alimenta do rato, né, o rato e a planta sucessivamente, consequentemente, que tem os seus insetos, né, em que o rato se alimenta. Então, sempre nessa pirâmide, né, carnívoros, herbívoros e produtores. Ou, olhando de uma maneira, né, vertical, produtores, herbívoros e carnívoros, tá? Na outra imagem ali nós temos zooplâncton e o filoplâncton, tá? Então, o filoplâncton, normalmente, ele é consumido pelo zooplâncton, até devido à sua espessura, né? A sua massa mesmo, ao peso lá do outro lado, ó. O zooplâncton, né, como referência aí em gramas, isso por metro cúbicos, tá? 21,0 e o fitoplâncton 4,0. Então ele é bem inferior, né, ao tamanho do zooplâncton. Produtividade dos ecossistemas. A produtividade de uma espécie, população ou ecossistema refere-se à quantidade da matéria orgânica produzida por determinado período de tempo e em determinada área ou volume, e é denominada produtividade primária bruta. Se considerarmos que a PPB de um produtor planta é consumida em suas atividades, por exemplo, respiração, o que sobra é a produtividade primária líquida. Então, assim, nós temos a seguinte fórmula, tá? PPB menos R é igual a minha PPL, a minha produtividade primária líquida. Então, vamos lá, equação, ó. Produtividade primária bruta menos respiração é igual a produtividade primária líquida. A produtividade da matéria orgânica é expressa em gramas ou quilogramas de matéria orgânica seca por metro quadrado por ano ou dia. De acordo com a área do estudo, a energia absorvida ou transferida de um nível a outro em uma cadeia alimentar é expressa em quilocalorias por metros quadrados por ano ou por dia. Até porque, pessoal, agora já voltando lá na pirâmide de energia, o que faz com que o animal, ou ser, ele canse
é a sua atividade física na hora da caça. E para isso, né, dentro dessa produtividade, ele fala da respiração, né, da respiração mesmo, né, da energia desgastada do físico. Então, nisso faz com que o animal venha perder a energia, né? Esse exemplo ele é simples, é como uma pessoa que ela se exercita, tá? Ela faz uma atividade física e o seu corpo ele vai perdendo massa, tá? No ecossistema não é diferente, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade aí e a gente corrige, tá? Uns 15 minutinhos aí, acho que tá bom. Tá? Bem pouquinhas coisas aí. Daí a gente corrige hoje ainda aqui. Beleza? É bem simples aí as perguntinhas, tá? Vou colocar o som aqui enquanto isso. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Vou responder aqui, pessoal. Pode ir lá. Primeiro aí, então, o que a ecologia estuda? Define ecossistema. Só perguntas básicas. Qualquer dúvida, pode perguntar. Vou descobrir por que meu quadro tá travando, cara.
heart. I don't know where to look. I'll rest upon your hook. It's how it's always been. And the truth I dare not speak. If only I could stay for one more week. I'm beating catatone. I wanna stop it all. It gets on my heart. It starts to feel. Yeah, I move my feet. Making me wait. And your love ain't changed. It starts to fade. Yeah, I move my feet. Making me wait. And your love ain't changed. And your love ain't changed. No, your love ain't changed. No, your love ain't changed. No, your love ain't changed.
Eu acabei aqui, professor. Finalizou aí? Finalizei. Manu, Thiago, quase beleza aí também? Como tá no finzinho, eu vou dar mais um time ainda, a gente corrige a próxima aula, não tem problema não. Beleza, então, professor. Ficou alguma dúvida, Luiz? Não, fico na Tranquilo? dúvida, não. De boa, né? Conteúdo é Conteúdo de é boa. sossegado, né? É. Então, beleza. E aí, professor? Tô. Parece que hoje a Ibovespa bate os 89 mil pontos. Olha lá como é que tá. Pois é, eu tava olhando logo cedo também. Aqui abriu. Agora tá dando uma reagida, né, cara? Hein? Só tá tendo notícia boa. Por É. exemplo, a reunião do Bolsonaro, ele se mostrou um cara competente na Sim. reunião dele. O vírus já tá diminuindo, todo mundo já tá conformado. Sim. China e Estados Unidos estão num conflitinho, mas passa. Uhum. O petróleo voltou ao seu preço, então não tem por que cair. Tá tudo exato, tá tudo se estabilizando, exatamente. A tendência é que o preço se estabilize e aumente, né, a pontuação, que ela sobe. É o que eu falei pra você, aquele processo. Se tudo correr bem até antes, cara, né, até antes de tudo findar, vai estar muito boa, vai estar muito bem, né, o preço, tanto o preço das ações vai subir rápido. Quem pegou, pegou, né, professor? Não, sim, eu falei assim, agora a tendência é que não, é aquilo que eu falei, não vai acontecer de novo, cara, muito difícil, sabe? É verdade. Olha lá um exemplo. Eu peguei via varejo, meu preço médio dela tá 5,53. Agora ela tá custando 11,20. 11 e pouquinho. Você vai ver, ela vai chegar na casa dos 33. Pode Chega, ela chega de boa. Ou mais, né? Mas assim, preço, eu tô chutando baixo aqui, né? Na hora que tiver legal mesmo. Tá chutando baixo. Daí, na hora que tiver legal o preço, você vai ver. Daí de 5, você coloca aí chegando a 30, cara. Quantos por cento, né? Ou mais. Então, assim, é muito bom, pô. É isso aí, é longo prazo. É verdade. Ó, VEG. A VEG eu peguei ela no preço médio, ela tá 32. Ela tá uns 38, a VEG. É coisa imperdível. É coisa que quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem comprou, comprou. Agora não baixa, agora a tendência é subir. Baixa mais não. Baixa mais não. Pessoal, então beleza, eu vou nessa que já começa outra aula. Vocês também vão entrar na aula, depois a gente conversa mais, Luizão. Beleza? Falou, Próxima aula, a gente corrige as atividades aí juntos. Beleza? Beleza. Obrigado, Falou. atenção de vocês. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.